A ideia de que nós não sabemos qual é o nosso lugar perante o mundo. Qual é o nosso lugar perante a América do Sul, Rafa Almeida Rizzo? Como você vê assim, o que seria um Brasil importante na América do Sul? Que coisas ele faria? Vocês no chat podem colocar, vão colocando junto. Que coisas é um Brasil importante? Ele lideraria grandes projetos de infraestrutura, ligaria todo o continente via ferrovias, talvez estradas boas, ligaria portos na costa do Brasil, com costas do Chile, por exemplo. Faria um grande acordo de livre comércio e livre circulação de pessoas em todos os países. E faria esse acordo, um bloco comercial gigantesco para negociar com os Estados Unidos, com a União Europeia, com países asiáticos. Cara, o Rizzo sabe tudo. O Rizzo sabe tudo. O que eu agregaria? Então, a gente pode fazer, por exemplo, um banco interregional de infraestrutura liderado pelo Brasil para fazer essa ligação desses modais de rodovia, ferrovia, para escoar, não só escoar para fora, que a gente não é só um continente de exportadores. Às vezes o cobre que é feito no Chile pode ser interessante para a indústria brasileira, certo? Certo. Às vezes a gente vai circular carros brasileiros indo pro Peru. Certo. Certo? O Peru pode mandar o leite dele pro Arthur tomar, certo? Ai, delícia. Não é, Tutu? O delicioso, de acordo com o Arthur... Não, qualquer coisa eu falaria geraria um corte contra mim, né? Então, parece fazer sentido. Um banco de investimentos, um plano de infraestrutura. Agora, por exemplo, o Brasil poderia liderar a criação de uma força continental de segurança, e isto seria construído mediante uma guerra contra o crime organizado no continente? Sim. O Brasil poderia liderar a guerra contra o crime organizado para eliminar a ideia de que a América do Sul é um gigantesco narcocontinente que exporta coca e maconha pro mundo? Que tal? Vamos eliminar na América do Sul a ideia de que nós somos isso? Esse não seria um papel nosso na América do Sul? Sim ou não, Rizeta? Sim, lógico. Então, me parece assim que o Brasil tem um papel de líder, e esse papel de líder ele vai se dar mediante a grande capacidade de investimento e conectividade no continente. E aí a gente vai poder negociar de maneira blocada em nome do continente. Aí sim, chegou a China, não, China, senta aqui com nós, com o blocão. O blocão quer conversar. Estados Unidos, chega aí, o blocão tá aqui, vamos conversar com o blocão. É ou não é? O problema, amigos, é que assim, para termos esse papel, nós temos, eu gosto de usar essa palavra, nós temos que transbordar soberania. O que é transbordo de soberania nesse sentido? Nós vamos ser tão soberanos, vamos ter tanto dinheiro, força acumulada, propósito acumulado enquanto nação, que aí a gente transborda para América do Sul. Agora, como é que eu vou resolver o problema do crime organizado na Bolívia, que o Brasil tem toda a condição, se aqui ele não consegue resolver o problema do crime organizado na favela do Moinho, aqui em São Paulo capital? Você não consegue resolver o Comando Vermelho no Complexo da Penha. A gente não consegue. Então a gente precisa... Esse transbordo significa assim, um acúmulo de forças internas. A gente precisa acumular. E para acumular força interna, destruir os inimigos internos, você tem que exercer vitalidade, então você tem que ser muito produtivo. Então toda essa cultura que a gente está criando no Brasil, que é a cultura da improdutividade, do tome-lhe um gás, ô maninha, dê gás pra mim, painho, bom. Não, isso é cultura de fraco. É cultura, né, você não tem energia, você tá cansadinho, alguém te dá um gás, alguém põe uma energia elétrica na tua casa, alguém te dá comida na boca, você é um passeio que tá... Você não tem vitalidade. Então a nossa cultura é uma cultura derrotada e sem vitalidade. Essa é a cultura dominante no Brasil. Aí você não transborda energia pro resto. Pelo contrário, você depende da energia dos outros, do investimento dos outros, da capacidade do outro usar e cuidar de você. Que essa é a cultura que foi implementada após a Constituição de 88 e é a cultura base e é a premissa da Constituição de 88. Logo, por isso que a gente fala, vamos voltar para 88, vamos voltar para o sonho boomer, aquele sonho boomer maldito do, não, agora vamos direitos humanos, vamos criar uma sociedade a lá Dinamarca. Que Dinamarca? A Dinamarca já saiu dessa. A Suécia, só pra avisar pra vocês, tá? Bota ali a quebra da Suécia nos anos 90. A Suécia teve que fazer uma série de reformas nos anos 90. A Suécia, o estado de bem-estar social sueco... Aqui, ó. Mano, inteligência artificial é muito bom, que né, você bota nos termos, eles já acham. A quebra da Suécia nos anos 90 refere-se a uma crise econômica profunda que atingiu o país no início da década, marcada pelo colapso de uma bolha imobiliária, o aumento drástico do desemprego e uma forte recessão que durou de 91 a 93. Essa crise econômica foi seguida pela entrada da Suécia na União Europeia em 95, mais tarde por um período de crescimento econômico e recuperação no final da década. Tá? O que aconteceu? A Suécia
Ela tinha um governo, olha lá, consequência de recuperação, perda do governo social-democrata. A crise levou à perda do poder para os sociais-democratas na eleição de 91, que foram substituídos por uma coligação de centro-direita, que, se não me engano, foi o famoso partido Moderaterna, tá? A Suécia, o estado de bem-estar social que o Brasil queria copiar dos países nórdicos, tá? Olha que maluquice. O Brasil faz a Constituição de 88, a Suécia quebra de 91 a 93. E aí ela mesma faz reformas neoliberais naquele período, que readequam e a Suécia volta a seguir o rumo. A gente ficou com esse monte de minhoca na cabeça, galera. A gente ficou querendo, num país muito pobre, querer instituir um welfare state aqui. A gente tem medo no Brasil de falar certas coisas, porque isso machuca os políticos das pessoas. Ó, o brasileiro não poupa. O brasileiro é perdulário em muitos termos. Ele não poupa, ele não faz poupança pra si. Então ele acaba, né, tendo um fim de vida, ele nem sabe. Ou ele confia na assistência da própria família, ou, cara, ele depende do Estado. Em grande medida, o INSS, né, e até a ideia de você pegar um pedaço do salário do cara e, né, de maneira forçosa, obrigar ele a poupar para você ter um sistema de aposentadoria, parte da premissa que se o Estado não fizer isso, a pessoa não vai fazer. Então a gente tem que criar uma cultura de conscientização de poupança nas pessoas. Melhorou nos últimos anos, mas tá longe, mas muito longe de estar resolvido. A China, por exemplo, tem um sistema de assistência social que é bastante restrito. Assim, não é uma coisa inflada. E o chinês poupa. Boa parte da capacidade de investimento dos países asiáticos se dá pela cultura de poupança dos países asiáticos. Nós temos que criar essa cultura de poupança dos brasileiros. Mas como você vai criar uma cultura de poupança se nós vendemos uma cultura para nós mesmos de fruição dos prazeres? Ai, o carnaval, ai, a alegria, a felicidade. Cara, a cultura de fruição dos prazeres, ela é muito bacana pra você contar a historinha, mas ela não constrói civilização. Ela não vai construir industrialização com este papinho. Você não vai construir capacidade de investimento com uma cultura de fruição dos prazeres. Outra coisa que é bem importante a gente colocar. Um país... A gente fala, não, uma fruição dos prazeres legal, o Brasil pode ser uma potência turística. Eu não quero que o Brasil seja uma potência turística. Eu quero que o turismo aconteça no Brasil como consequência do Brasil ser uma potência econômica e militar. E não... não, aqui nós vamos ser... Pensa o seguinte, ô Riso, vamos lá. O país é uma potência turística. Que tipo de indústria se desenvolve ao redor do turismo? Vamos lá. Pensa assim, você vai fazer um turismo em um lugar. Você é um turista. O que você vai gastar? Você vai gastar com o que nesse lugar? Hotel. Quem trabalha em hotel? É startupeiro? É geninho? É quem trabalha em hotel? Qual é a mão de obra do hotel? Camareiro e um agente da recepção ali. E faxineiro, vai. Isso. Que mais você gasta? Com algum guia turístico, talvez. Sim. E restaurantes e bares. Restaurantes e bares. Assim, o grosso do gasto é isso, certo? Certo. Vamos comer que então o país se volta pro turismo, ele vai se voltar para produtos e serviços que não tem muito valor agregado. Correto. É bacana, não tô falando que não tem que ter turismo. Agora, assim, vamos supor que São Paulo vira uma cidade pica, um polo ferrado de bom, para os paulistas e pros brasileiros, certo? Certo. Uma cidade útil, boa, vai ter restaurante porque tem pessoas querendo comer comida boa aqui. Aí o gringo vem pra cá pra curtir uma noitada, vem e tal, aí vai pro Rio e tal. Mas as cidades, elas têm que ser úteis por si só e como parte de um país que exporta, vende cultura, produto, serviço. Então, desenhar a gente pra, turismo, isso é muito pouco. Isso é nada. Isso é vazio. Cara, cheguei agora na live e não esperava ver o Pelanzi. Que Pelanzi, velho? Eu tô com uma camisa, tô com minha blusa super legal com as cores da missão e tô com o boné da Animal Rosa. Agora, vocês querem que eu tire o boné? Renan, você tem mais 40 anos, cara. O Calvin... Quero, por favor. O Calvin mandou assim: essa conjuntura de desfavorecimento ao enriquecimento do país também se deve a uma Constituição disfuncional de 88. Ela é uma âncora para esse país se desenvolver. Cara... Nós temos, se o nosso querido Aloysio conseguiu, fascículo 2 do livro amarelo, tem um gráfico que é assustador, tá? A formação de capital bruto no Brasil, ela tava, o Brasil usando, né, o Brasil era um país, né, muito deserto do ponto de vista da infraestrutura. Então o Brasil investe nos anos 60 e 70, milagre econômico, estrada, usina, tal, as pessoas fazendo casa, só que boa parte disso veio através do endividamento externo, que é o que a minha geração chamava, o Brasil, a dívida externa. Beleza. O modelo econômico brasileiro fracassa e vem a crise do petróleo e o Brasil começa a sofrer com a tal da dívida externa. Foi bastante problemático isso. Tá aqui o gráfico. Formação bruta de capital fixo. O que a gente tem aqui nesse gráfico? Olha só para vocês verem que legal, tá?
Esse gráfico começa em 1901 e termina em 2001. São 100 anos de formação bruta de capital fixo. Reparou que ele vai subindo até aqui e ele chega num pico e depois ele fica claudicante? Por quê? Quem foi esse pico? O pico do Brasil em formação bruta de capital, cara, se dá no meio dos anos 70. Ele tem o break ali na crise do petróleo, nos anos 70. Aí ele volta a tentar andar nos anos 80, cai novamente. E aí você tem nos anos 80 a Constituição de 88, e de lá pra cá não mudou muito, que a infraestrutura brasileira, no mínimo, ela só se mantém. A gente não conseguiu fazer formação bruta de capital fixo. Portanto, infraestrutura de toda sorte. Cara, algo aconteceu aqui. Isso aqui chama-se Constituição de 88. Entendeu? A Constituição de 88 representou um marco que nos impede, porque assim, a gente contraiu tantos gastos de custeio, porque queremos criar um gigantado estado de bem-estar social, tantos compromissos, tudo a Constituição garante, né? Todos os gastos são constitucionais, para alterar qualquer coisa tem que ser PEC, o Estado perdeu a capacidade de ser ágil, a gente perdeu a capacidade de investimento. Sem investimento você não tem formação bruta de capital fixo. Sem formação bruta de capital fixo, sua infraestrutura é pobre, ela é caída. Quer ver um lugar que não tem informação bruta de capital fixo, que por excelência? Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade, vê só, o Rio Grande do Sul chegou a ser o estado com o melhor IDH do Brasil por muito tempo. Tá? Muito tempo, nos anos 70 era um grande estado. Só que os gaúchos tomaram decisões estúpidas. Os gaúchos, eles gostavam de imitar os argentinos, né, eles são parecidos com os argentinos, tudo muito polarizado, eles sindicalizaram, e cara, veio o PT, meteu-lhe o PT ali no Rio Grande do Sul, tá? O que o PT fez com o Rio Grande do Sul? Taca-lhe gasto com funcionalismo e o Estado vai ficando inchado, o Estado começa a ficar meio quebradão. Eles começam já a viver isso nos anos 90. Mesma coisa com a Prefeitura de Porto Alegre. Um Estado quebradão é um Estado ineficiente, os negócios não crescem, você taxa muito, altamente burocratizado. Aí você não consegue investir e você não consegue substituir, vamos dizer, sua infraestrutura. Uma das razões, assim, não pense que não tenha coincidência com isso. Uma das razões de ser um lugar que sofreu uma inundação bizarra no ano passado é o fato de eles não conseguirem construir uma estrutura de dique e de proteção ali que eles precisam contra as enchentes no Guaíba. Se você anda pro Porto Alegre, por favor, os porto-alegrenses estão vendo aí. Cara, teus prédios estão todos parados nos anos 70. Porto Alegre é uma cidade velha. E não velho no sentido positivo, é um velho no sentido feio. Você pega Curitiba, que é outra cidade que é do sul. Curitiba é muito mais bonita, as coisas são mais novas, a cidade é muito mais bem cuidada. Porto Alegre, tirando o bairro lá do Moinhos, é uma cidade velha e cansada. Não tem pujança, não tem energia. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. As cidades do Nordeste, as capitais, mesma coisa. Recife, uma cidade cansada. Tudo envelhecido em Recife. Mesmo lá na orla da Boa Viagem, não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro pra você ter a pujança de construção, demole, constrói, faz algo novo, investe, a galera comprando. Não tem essa energia. Então, onde você vê um pouco de São Paulo, um pouco no Rio, onde você tá vendo isso acontecer? Porque é um estado que tomou decisões corretas ao longo do tempo, e hoje você tem uma elite, você tem um apogeu ali rolando, por mais brega que você possa chamar, balneário. Quando você vê o litoral de Santa Catarina, você vê isso, né? Tá. Só que isso é totalmente puxado pelo setor privado. Porque é paradoxal que, do ponto de vista do investimento público, a infraestrutura, por exemplo, de estradas e rodagens de Santa Catarina seja uma merda. Uma merda! O Lucas falou, Curitiba é muito mais paulista que suíça. Sim, Curitiba, né, é um lugar que tem todas as qualidades de São Paulo, quase todas, e poucos defeitos. Curitiba é muito sério. Curitiba é a melhor capital do Brasil, já falei isso algumas vezes, tá? Hã? Curitiba? Imagina, geladinha, melhor cidade que tem. Melhor clima. Assim, ó, nem vou ficar falando muito pra galera não ficar indo pra lá. Não vão pra Curitiba, cara. É pra ir pra Niterói. Niterói é a melhor cidade do Brasil. Prosseguindo aqui, né, nessa dinâmica. São Paulo, por exemplo, nessa lógica de transbordo, né? Transbordante. São Paulo é um estado que sempre teve capacidade de investimento. Quem anda, digite 1 se você não é de São Paulo, já andou de carro pelo interior de São Paulo. Pelo interiorzão, todo interiorão. O Riso conhece o interior. Não tô falando do teu, que a tua região ainda tem a Dutra, que não é uma estrada nossa. Tô falando, cara, foi pra Campinas, você, né, filhão? foi pra Sorocaba. Quem conhece? Não tem nada que se iguale à infraestrutura de estradas de rodagem do interior de São Paulo. Sim. Absolutamente nada, tá? Você anda no interior de São Paulo, eu vou falar real, você sente no primeiro mundo. Sim.
Por quê? Porque o investimento é paulista aqui. Por quê? Porque o Estado de São Paulo teve por muito tempo capacidade de investimento. E nos anos 90 ainda fez o programa de investidor, de privatizações e tal. Cara, isso faz diferença. Muita diferença. Opa, mais um tiquito aqui. Muito obrigado. Tem uma reportagem aqui algumas reportagens, depois tudo procurar. Melhores estradas do Brasil. Primeiro lugar, São Paulo. Segundo lugar, São Paulo. Terceiro lugar, São Paulo. Quarto lugar, São Paulo. Quinto lugar, São Paulo. Sexto lugar, Rio de Janeiro. Sétimo lugar, São Paulo. Último lugar, São Paulo. Nono lugar, São Paulo. E 10º lugar, São Paulo. São Paulo investe em formação bruto de capital fixo. E não investiu por muito tempo. Basta ver a decadência paulista também no fato de não conseguir terminar o Rodoanel. Cara, o Rodoanel não terminou, Riso. A gente tá com uma obra que deve ter, seus 30 anos? 30 anos. Nós estamos há 30 anos fazendo um Rodoanel. Nós estamos há praticamente um terço de século para fazer uma bola ao redor de uma cidade. Não é que nós ligamos São Paulo a Rio Branco. Nós estamos numa bola ao redor... Não termina. Logicamente é bizarro. Mas esses entraves, todos têm que ser retirados. São entraves de toda sorte. Vocês sabem assim, um promotor do Ministério Público, ele pode ir lá e chega, pega o juiz certo, ele vai lá e para uma obra. Ou ele pode ficar mandando ofícios e ofícios e enchendo os culhões de quem tá tocando a obra. O poder público tem que ficar de joelhos para um promotor. Questões ambientais das mais bizarras impedem o andamento das obras. E aí vem a falta de dinheiro. Assim, dinheiro é caro no Brasil. Aí vem o poder público, a corrupção, a empreiteira que faz a obra com valor. Aí vem com o aditivo, e o aditivo a obra vai estourando. Assim, a história da infraestrutura do Brasil. A história da infraestrutura é essa. Não é pra ser, cara. Não é pra ser. O Brasil precisa muito de infraestrutura. Veja, o Kim foi o relator do licenciamento ambiental, que é um baita de um adianto. Olha o combate que foi feito ao Kim. A Rede Globo, os tarados da Rede Globo se juntaram com um monte de deputado retardado pra bancar isso, pra brecar isso. Eu nunca, assim, eu não sou um cara deselegante, não vou falar quem foi a pessoa. Eu estive com o Kim numa reunião com o líder de uma das grandes empresas brasileiras, não vou citar o ramo, mas esse líder dessa empresa investe demais em fundações e ONGs ambientais. Ele sentou pro Kim, olhou pro Kim e falou: cara, o teu projeto é muito bom, mas eu tenho que votar contra, tenho que fazer campanha contra aí com os nossos deputados, né? Com a nossa ONG, porque a nossa agenda é outra. Vai tomar no cu, como assim? Se você, objetivamente, você entende o projeto como bom, mas sua ONG precisa fazer o contrário, então tua ONG é um instrumento de combate ao Brasil. Eu queria dar um soco no velho na hora. Que velho filho da puta. Um cinismo do cacete, que velho filho da puta. Mas é isso, cara, esse velho não podia estar opinando. Aí, assim, a democracia tá fudendo a gente. Velho filho da puta. Na hora eu falei, que velho filho da puta, velho ambientalista filho da puta. Vocês entenderam? Isso é um tipo de coisa que a gente não pode aceitar. Imagina um presidente do Brasil, tá lá, não, eu vou resolver esses marcos aqui pra gente aumentar, tem que ter investimento a dar com pau. Aí junta um monte de ongueiro e proíbe, que é um outro caso de ongueiro que proíbe. Hoje aqui é um programa que a gente tá falando de Brasil, né? Sim. Quase um programa, vamos dizer... a gente tá fazendo aqui uma live que poderia ser o nosso programa na TV de como apresentar um plano de Brasil. Qual o caso da exploração do petróleo lá na margem equatorial? Como é que pode a Marina Silva e um bando de ONG, o Greenpeace, um bando de ONG cretina da gringa, fazer lobby e o Brasil não conseguir explorar o petróleo que é dele? O petróleo é nosso! A gente tem que explorar aquela merda. E não explora. Não explora. Já o mundo vai superar o petróleo e o Brasil tá lá, não sei o quê. Que é isso?